texto de Mateus capítulo 25 nos traz uma parábola que reflete um estudo escatológico, ou seja, Jesus naquele momento está falando dos finais do tempo, acontecimentos finais. Mas você sabe o que significa o texto de Mateus 25? Não? Então vem comigo. Graça e paz, meus irmãos. Hoje eu quero meditar com vocês o texto de Mateus 25. Com certeza esse texto é conhecido por muitos dos irmãos, se não numa profundidade, mas com certeza você já ouviu falar desse texto, que é a parábola das 10 virgens. Vamos ao texto? Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. As loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com eles para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade, verdade vos digo, que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Irmãos, a partir do capítulo 24, Jesus está fazendo um texto todo envolto de figuras de linguagem e também ali dentro de um texto, como eu disse no início, escatológico. É interessante que sempre um discurso escatológico de Jesus deixa separado. A exemplo de Mateus 7, que ele fala do homem sensato e do insensato, que um constrói a casa sobre a rocha, o outro a casa na areia. Depois ele fala também sobre o servo bom e obediente, o servo infiel e desobediente, sempre colocando uma separação. E não é diferente no texto de capítulo 25, que nós acabamos de ler, que é onde ele coloca 10 virgens. Lembrando que esse texto, essa parábola, está imersa a cultura de um casamento judaico, onde era costume que as madrinhas, ou seja, as damas de honra, iam acompanhando o noivo até a noiva, que é o caso aqui do texto. Por isso que ele faz alusão das lamparinas e do azeite. É fato que toda a parábola nós precisamos tirar uma moral da história, vamos dizer assim, um resultado. E esse resultado se encontra justamente no versículo 13, que ele vai falar sobre vigiai, pois não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então, essa parábola vai tratar sobre vigilância, sobre a nossa caminhada como crente aqui na terra, como alguém que está esperando a vinda do noivo. Agora vamos pegar versículo por versículo e vamos meditar em cima dele. No primeiro versículo, ele vai dizer que o reino dos céus é semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Olha que coisa interessante. No primeiro versículo, quem lê o início do capítulo 25 e para aí, já entende que eram todas virgens e que todas estavam em posse de lâmpadas. Mas a partir do versículo 2, ele começa a separar a classe de loucas, ou seja, as imprudentes, com a classe também das prudentes, ou seja, as que estão preparadas para aquele momento. E o que separa as imprudentes das prudentes é justamente ter azeite na lamparina. E aí isso é um dado muito importante, porque às vezes nós estamos em posse de uma roupa de virgindade, estamos em posse até de uma lamparina, mas nos falta azeite. Ou seja, quem nos olha de longe, no meio da multidão, parece que todo mundo está preparado, mas o Senhor começa a separar os que têm azeite na sua lamparina e as que não têm azeite na lamparina. E aí vai dizer algo interessante, que no versículo 5, tardando o esposo.
no livro de 2 a Pedro: mas, amados, não ignoreis uma coisa, que o dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Olha que coisa interessante. Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 3, ele está falando sobre a demora. Ou seja, mas que essa demora não seja um pretexto para que esqueçamos que a promessa é verdadeira. 40% dos acidentes hoje de trânsito, eles não são causados apenas por infrações, por maus motoristas, mas muito deles é porque pessoas dormem ao dirigir. O interessante é que o fenômeno acontece faltando de 4 a 3 quilômetros próximo da residência. Já foram relatados pessoas que dormiram quando faltava essa distância de 4 a 3 quilômetros para chegar em casa. E aí eu penso comigo, muitas vezes nós dormimos na nossa caminhada quando nós achamos que já estamos próximos. É como quando nós começamos a seguir ao Senhor. Quando começamos a seguir ao Senhor, nós orávamos mais, jejuávamos mais, líamos mais a palavra. Mas parece que quando nós estamos chegando mais perto, nós relaxamos. E é neste momento que o crente precisa prestar atenção, que uma vida de espera ao Senhor não é de um dia, não é de semanas, não é de meses, mas é para a vida inteira. Ou seja, algo aconteceu ali, porque no primeiro versículo todas eram virgens, todas estavam em posse das suas lâmpadas. Mas o que aconteceu? Que quando chegou o esposo, quando estava perto, o esposo tardando, começaram a tosquenejar, começaram a dormir. De fato, o sono é algo inevitável. Não tem como você vencer o sono. E aqui o sono não é condenado, mas existe uma grande diferença entre você dormir com a sua vasilha vazia, sem azeite, e você dormir em posse de um estoque de azeite. Ora, se dormir é algo inevitável, é algo do nosso corpo, é algo humano, até qual nós precisamos dele para nos revigorar para o dia a dia, isso não é um problema. A grande questão é a seguinte: quando o noivo chegar, mesmo você estivesse dormindo, você está com azeite na reserva? Porque se você não tem azeite guardado na sua lamparina, como é que você vai iluminar? Como que você vai ajudar a corresponder algo que o Senhor disse: vós sois luz e sal da terra? Porque se a luz anda apagada, ela perdeu a sua funcionalidade, não tem sentido. É como um sal, meu irmão, que já não dá gosto à comida, perde-se o sentido, perde-se o sabor. E aqui, é interessante ver no versículo 6, mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo sair ao encontro. Que coisa interessante. O Senhor, provavelmente, aqui na parábola, ele volta na melhor parte do sono, ou até mesmo no horário improvável, à meia-noite. Não sei se os irmãos já perceberam que o som de um despertador, ele é estridente, ele é irritante, e não tem como você vencê-lo, a não ser levantar e desligar o despertador, né? Essa é a função do despertador. Em meio ao sono daquelas virgens, teve uma voz que clamou, aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Muitas vezes, meu irmão, você ignora alguma pessoa que chega para você para falar de Jesus. Às vezes você acha que aquela pessoa está sendo irritante, às vezes você acha que aquela pessoa está sendo um pouco até invasiva na ânsia de pregar o evangelho para você, mas saiba, ela está sendo um despertador poderoso de Deus para te despertar. E outra, antes que seja tarde, porque o azeite vai perder a sua funcionalidade, vai perder até mesmo o seu valor depois que as virgens entram para o casamento. Depois não adianta mais ter azeite, não adianta ir comprar azeite em cima da hora, é agora, é preparo. E eu pergunto, elas passaram a vida delas fazendo o quê? Que não se preocuparam com o estoque de azeite. E naquele dia haverá uma separação. É quem se preparou e quem não se preparou. Aliás, não tem como nós entrarmos em uma festa a qual nós não somos conhecidos. Não tem como nós entrarmos numa festa que o noivo não nos conhece. É o vulgo penetra, né? A pessoa que entra numa festa sem ser convidada.
E o reino do Senhor exige um convite, existe uma preparação para estar nele. As loucas disseram aos prudentes, versículo 8, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. E aí eu me peguei pensando em algo. Entendam comigo, se o azeite era necessário apenas para acender a lâmpada, de mal algum faria eu emprestar um pouco de azeite, se a condição fosse apenas acender a lâmpada. Mas aqui é muito mais profundo. Aqui o Senhor não está dizendo apenas de um azeite para acender no momento oportuno, porque aquelas virgens imprudentes, loucas, não se preocuparam em ter azeite, mas o azeite se tornou importante quando souberam que o noivo estava voltando. Aí foram correr atrás do azeite. Caso contrário, o azeite até então não era importante. Mas o Senhor não quer que a sua lamparina acenda só nos momentos oportunos. Aqui Ele está querendo dizer de uma continuidade. Sua lamparina precisa estar acesa a todo o momento. Não vai adiantar você acender agora com uma chama muito alta e não conseguir manter essa chama e se apagar. É igual quando nós começamos a nossa caminhada com o Senhor. Nós vamos em vigília, nós jejuamos, nós lemos a palavra, nós temos vida de oração, fazemos consagração, mas parece que com o tardado noivo nós vamos relaxando e aí vamos nos apagando. Como o meu pastor diz, é o crente palito de fósforo. Acende muito rápido, mas o seu fogo é consumidor, consome muito rápido e logo se apaga. E o que só sobra é vestígios de uma brasa, que um dia fumegava, que um dia tinha fogo. Sabe aqueles irmãos que falam assim, nossa, lá no passado eu orava muito. Eita, no passado eu era mulher, eu era um homem de Deus, mas não. O Senhor não chama você para viver lembranças de experiência, o Senhor quer ter experiência contigo. Ora, e para ter experiência contigo, com Ele, é uma vida de busca, é uma vida de azeite na lamparina. Meu irmão, e nós encerramos com o que as virgens prudentes dizem no versículo 9, Antes aos que vendem, comprai. Muitos irmãos dizem que esse azeite é o Espírito Santo. Eu creio para mim que não é o Espírito Santo, porque no final dessa parábola ele mesmo diz, no versículo 13, ali ele está falando sobre vigilância e não sobre unção do Espírito. Mesmo porque não tem como eu dar unção do Espírito para o outro. Não tem como eu emprestar, doar um pouquinho de unção para o outro. Mas ele diz, ide comprar, ide buscar. Ou seja, não tem como eu ser vigilante pelo outro. Não tem como eu vigiar pelo outro. Não tem. Então a vigilância e a espera, a busca pelo Senhor tem que ser minha, tem que ser sua. Nós vamos buscando essa vigilância dia após dia. Não tem como eu vigiar pelo outro e também não tem como eu dar o Espírito Santo para o outro. Então aqui não se trata de Espírito Santo, mas se trata de uma vida de busca, de espera do Senhor. Eu espero que esses minutos que nós passamos juntos possa iluminar a sua mente e que você lembre o que o Senhor disse lá em João: vou lhes preparar um lugar. Existe um lugar preparado para mim e para você. E não é um lugar para você morar, é um lugar para você habitar, é um lugar para você fazer moradia. Qual que é a diferença de casa para lar? Casa é simplesmente 4 paredes. Pode ter suíte, pode ter banheiro, mas para ser um lar tem que ter pessoas ali dentro. O Senhor não prepara para você apenas um lugar alheio, um lugar para você se proteger do sol e da chuva. Ele prepara um lugar para você, como vai dizer lá em João, e depois é dito em Apocalipse que não existe choro, não existe dor. É um lugar onde nós o veremos face a face, tal como Ele é, onde nós vamos construir com Ele convivência, habitação. Esse foi o Load de hoje. Fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.